Questão do resultado, não, pela questão da competência mesmo. Pronto, agora justifique seu voto. Classificar tem que ser competente. Não, sim, mas... Justifique seu voto, vai. Vamos lá, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente fez um bom jogo na estreia, um bom jogo no todo, assim, lógico, o primeiro tempo não foi Estreia tão no legal. segundo tempo, né? Não, o primeiro tempo foi meio nervoso, a gente entende isso, estreia de Copa do Mundo, e eu acho que o segundo tempo foi bom. Aí você tem um jogo muito complicado contra a Suíça, onde, por exemplo, tem jogadores que não atuaram por conta da questão de lesão e tal, mas foi um jogo nervoso, mas conseguiu a vitória de por 1-0. Agora, o jogo contra Camarões me chama a atenção porque não só teve um time reserva, ok, mas o que você espera de um time reserva? Pô, vontade, né? Muita. Quero aparecer. Pô, a minha oportunidade. Muitos jogadores ali, inclusive, por exemplo, alguns que eu achava que podia ter oportunidade, inclusive nem foi para titular, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Pedro ficaram no banco do banco. E aí mesmo assim, ele entra com o time reserva e a atuação, assim, não é pelo resultado da derrota por Camarões, não. A atuação foi muito fraca. Acho que tirando o Martinelli, nenhum outro se destacou assim naquele jogo. Não, teve um destaque naquele jogo, mas negativo. Negativo, claro. Pra mim, aí foi onde o Brasil acabou perdendo a Copa. Bruno Guimarães entrou contra Camarões, foi muito mal. Perfeito. Entrou até no segundo tempo, que a gente imaginou que ele tinha roubado a vaga do Fred, só que ele foi tão mal que ele foi pro final da fila. Exatamente. E aqui eu não tô falando que, se o Bruno Guimarães entra contra a Croácia, poderia ser outro jogo. Mas eu acho que o Bruno Guimarães poderia ter sido acionado no lugar do Paquetá no jogo contra a Croácia. Perfeito. Não digo nem naquele momento da substituição. O Tite, ao colocar o Neymar de meia numa posição que ele não vinha jogando, e colocar ali o Brasil com quase 4 atacantes, ele abriu mão do processo do ciclo que ele fez ao longo, igual ele fez na Copa da Rússia, quando ele barrou o Renato Augusto. Perfeito. O Brasil, quando voltou ao esquema, e aí pra mim ele teria que ter voltado ao esquema quando ele perdeu o Neymar, ele tentou improvisar o Rodrigo por ali, eu acho que ele tentou mudar muito em cima da hora mais uma vez, o que pra mim virou um pouco da marca do trabalho do Tite. Não que o Tite esteja certo ou esteja errado, eu acho que tudo na vida é uma questão de discussão, mas eu acho que isso realmente é um problema e o Brasil acabou falhando nesse aspecto. E você, Zeca Marques? Eu vou seguir esse teu raciocínio. E a gente tá falando agora há pouco que a Argentina, a cada jogo, ela apresentava uma... Então, é só para dar uma emendada. Não sem querer te cortar, mas já te cortando, se a nossa produção puder arrumar aquela aguinha, é 10 de 10, hein? Obrigado. Porque eu acho que você tem que mexer com as peças quando precisa mexer, né? Tem que mexer se os caras todos estão ali porque são capazes. Isso. Então tem que mexer quando tem que mexer. E mexer de maneira certa. Por exemplo, eu acho que insistir com o Paquetá, além de estar na função errada, o Paquetá não entregou. Não entregou. Ele não entregou. Não fez uma boa Copa. O Rafinha não entregou. Não entregou. Não entregou. O Rafinha não entregou. O Vinícius Júnior, vamos lá, com boa vontade, entregou. Eu acho que com boa vontade. Dos menos piores, vamos dizer assim. Com menos piores, mas não entregou aquela expectativa que criamos em torno dele. Sim, jogador de Real Madrid, campeão por outro da lado, Champions. o Anthony entrou bem pra caramba. Num jogo, contra Camarões, ele foi muito ruim. Mas mas aí tá, contra Camarões eu achei que ele foi bem, eu achei que ele foi mal no jogo contra a Croácia. Não, eu acho que o Martinelli que foi bem quando entrou e foi pouco utilizado, inclusive no jogo contra a Croácia, não foi nem colocado em campo, assim. Eu acho que ele tinha que ter entrado na frente do Rodrigo. O problema é que o Tite criou uma hierarquia na seleção dele, tem um problema, ele não entendeu o jogo que o Brasil precisava. Por exemplo, contra a Croácia, eu imaginei que ele fosse inverter os pontas em algum momento. Até que a defesa da Croácia estava muito bem. E a gente não tinha lateral. E ele jogando sempre o Brasil cortar pelo meio. O Brasil tendo ter amplitude, jogando mais pro fundo, ele fez exatamente o contrário. Ele colocou o Anthony pela direita e o Rodrigo pela esquerda para cortar pelo meio. O Brasil acabou não conseguindo jogar e acabou batendo muito na parede contra a Croácia. Tanto que o gol nasce uma jogada individual do Neymar, praticamente. Que o Neymar faz a jogada toda, faz a tabela com o Paquetá. Isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez para você fazer o seguinte: não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.